Então vamos iniciar. Já temos tempo suficiente. Quem puder ir abrindo as câmeras, lembrem que é a condição para estarem nesses encontros. Hoje nós vamos falar, né, esse seminário aberto, que antes era Lacato mensal, agora é seminário aberto nordestinamente. Nós vamos falar hoje sobre a constituição do sujeito. Esse é um tema muito caro para mim, na minha leitura da psicanálise lacaniana. E eu considero que sem ele, nós não vamos conseguir entender nada do Lacan. Nós vamos estudar significante, nós vamos estudar desejo, nós vamos estudar grafos, matemas, esquemas, mas se nós não passarmos pela noção do sujeito, a gente não vai conseguir ir muito longe, porque esse é o grande diferencial da psicanálise do Lacan, é pensar a noção de sujeito. Então, eu quero deixá-los bem à vontade, a maioria de vocês já sabem como funciona a maioria do, dos encontros que eu proponho, então deixá-los à vontade para as interações, para levantarem as mãozinhas. A ideia é a gente ir até umas 8 e pouco, no máximo, sem muita enrolação, mas também com bastante precisão no que eu tenho a lhes trazer. Eu pensei, antes de nós entrarmos no Lacan, nós passarmos por uma diferenciação muito importante. E eu elenquei hoje 4 teorias sobre a constituição do sujeito, até nós chegarmos no Lacan. Então, nós vamos passar pelo sujeito cartesiano, pelo sujeito do iluminismo, pelo sujeito freudiano, até chegar no sujeito lacaniano. Para vocês entenderem, conseguirem localizar, hoje é um dia dito especial, para quem é psicólogo, para vocês perceberem que o sujeito com o qual nós operamos na psicanálise do Lacan é radicalmente diferente do sujeito da filosofia, da medicina, da psicologia. Então, a minha ideia de passar por essas teorias é a gente contemplar para chegar no final do nosso encontro hoje com algumas provocações, inclusive provocando vocês a estudarem mais sobre isso. Eu quero indicar uma leitura que eu acho ela imprescindível. Quem está mais próximo das minhas transmissões tem acompanhado eu falar bastante, que é esse livrinho aqui, A Origem do Sujeito em Psicanálise, do Alfredo Indelstein. Vocês encontram pela editora Toro. Ele é bem baratinho, bem fininho também, não dá nenhum dedo, mas de grande valia. Então, indico veementemente este livro aqui. Então, nós vamos precisar partir desse pressuposto de uma pergunta: o que é o sujeito? Mas nós vamos precisar afunilar essa pergunta: o que é o sujeito para quem? E aí nós vamos ter, entre tantas, eu elegi hoje 4 respostas para essa pergunta. A última é a do nosso interesse e o tema do nosso encontro hoje. Eu vou abrir aqui o quadro, vocês permanecem com o mouse no canto da tela. Então, nós vamos ter 4 respostas para a seguinte pergunta: o que é o sujeito? Nós vamos conseguir responder ela a partir de 4 dimensões. A primeira delas é o côgito cartesiano. Nós vamos ter aí em jogo o século XVII, onde, para o Descartes, o sujeito é o sujeito da razão, né? Sobretudo, o sujeito do, ele estabelece enquanto uma condição do penso logo existo. Então, para que o sujeito seja para o Descartes, a única condição é que ele pense. E veja que não tem muito esforço, porque todo aquele que fala, pensa também. Todo aquele que respira, e os animais, como vamos fazer essa diferença, né? Os animais racionais e irracionais, todo aquele que pensa, todo aquele que fala também pensa. Então, nós vamos partir do pressuposto de que todo ser humano pensa. Então, para que o sujeito exista em Descartes, ele vai precisar pensar. Penso,
logo existo. Então, a condição da existência para o Descartes é o pensamento. Se você pensa, consequentemente, você também existe. Então, essa é a primeira resposta para a nossa pergunta. O que é o sujeito para Descartes? O sujeito para Descartes é aquele que pensa. E aí nós avançamos mais um século. E nós vamos até o século XVIII, onde, na era do Iluminismo, nós vamos ter uma segunda resposta para essa pergunta. O que é o sujeito para o Iluminismo? A resposta é clara e objetiva. É o sujeito da razão. Então, para o Iluminismo, para que exista um sujeito, é preciso que ele racionalize, mas também que, em alguma medida, ele questione. Então, a condição para que o sujeito exista na era do Iluminismo é que ele seja dotado por uma razão. Percebam que aqui a gente já chama para conversa a psicologia, porque para a psicologia, né, o objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano e nós só conseguimos analisar, terapeutizar, condicionar um comportamento se nós estivermos falando de um sujeito racional. Então, para que haja um condicionamento do comportamento, é preciso que esse sujeito seja racional. E aí nós vamos ver os comportamentalistas, principalmente no seminário 15, o Lacan faz uma crítica do começo ao fim. Eu não vou lembrar agora o nome dele, mas se alguém lembrar, me ajuda. O cara lá dos cachorros e dos ratos. Eu estudei isso em psicologia, mas estava lendo essa semana, mas acabei esquecendo. É o Skinny? Exato, Skinny e tem outro, Pavlov. Skinny. Perfeito. Skinny e Pavlov. Muito obrigado pela ajuda. Para vocês verem como eu sou psicólogo. Skinny e Pavlov. Dois nomes importantes do comportamentalismo. O Lacan, no seminário 15, vai fazer uma análise exaustiva, logo no dia do psicólogo, Lucas. O Lacan vai fazer uma análise exaustiva no seminário 15 sobre o Pavlov, principalmente, e vai citar o Skinner também, quando o Lacan vai apontar o fracasso da eficácia do comportamentalismo a longo prazo. Existe um condicionamento possível, mas, tal qual a hipnose, a longo prazo não se sustenta. Não à toa, a intenção dos comportamentalistas é que eles tornem o paciente o próprio terapeuta, para que essa mesma autoterapia ela sirva quando o condicionamento ele vier a fracassar. Então, percebam que a psicologia ela vai se localizar entre a experiência cartesiana do pensamento e o iluminismo enquanto recorte da razão. Lembrando que para os comportamentalistas existe uma tríade: pensar, sentir e fazer. Seria o comportamento, mais precisamente. Então, pensamento, sentimento, comportamento. Eu vou colocar assim que é mais bonito para rimar. Pensamento, sentimento e comportamento. O princípio da psicologia é esse. Você pensa, essa é a tríade cognitiva, para quem não conhece, né? Olha aí, eu aí dando aula de psicologia cognitiva para vocês. Essa é a tríade cognitiva, né? Que os cognitivistas vão chamar assim, tríade cognitiva. Eu penso, eu sinto, eu me comporto. É tanto que o trabalho dos cognitivistas é começar o trabalho pelo pensamento. Se você condiciona um pensamento, você transforma o sentimento e, consequentemente, o comportamento. É um movimento bem interessante que eles vão fazendo
uma cadência. Então, você começa a trabalhar com os pensamentos, pensamento contra pensamento, e vai, sei lá, pensamentos de morte. Então, vamos ensinar o paciente a dar um contorno para esse pensamento. Então, vamos prescrever uma tarefa de casa, uma leitura, um exercício, para que esse pensamento ele seja condicionado, consequentemente, o sentimento depressivo ele vai perdendo lugar e a pessoa vai voltando à socialização. Esse é o trabalho proposto pelos cognitivistas, mas aqui a gente está falando de cognitivismo. Mas a ideia que a psicologia, e aqui a gente localiza a psicologia, é trabalhar numa interface do sujeito cartesiano que pensa com o sujeito do iluminismo, que é dotado de uma razão, né? E a própria proposta do cognitivismo vai favorecer e ajudar o sujeito a racionalizar. A racionalização seria o trabalho de tornar consciente alguns elementos. Tá, você está tendo essa crise de ansiedade, mas você está tendo crise de ansiedade por quê exatamente? E aí vai fazer o trabalho de enfrentamento. O paciente tem trauma de praia, o terapeuta vai na praia com o paciente, né? Então, quem é psicólogo já viu isso na faculdade de psicologia, enfim. Não é essa a nossa proposta, mas só para esclarecer a vocês que nessa leitura que a psicologia faz do tratamento possível para o comportamento humano, para os sentimentos humanos, fica-se entre o século XVII e o século XVIII como base epistemológica para o fazer da psicologia. Né? Já visto a psicologia é uma ciência muito nova, reconhecida assim como ciência e profissão, enfim, hoje se celebra o dia em questão. Mas só para vocês entenderem em que ponto eu quero levá-los no nosso encontro de hoje. Uma terceira resposta para a nossa pergunta estaria no século XIX, que aí todos vocês já conhecem de cor e salteado, a proposta feita por Freud de que o eu não é senhor em sua morada. Então, enquanto para Descartes nós temos o sujeito do pensamento, no iluminismo nós temos o sujeito da razão, e em Freud nós temos o inconsciente. Isso é uma definição importante para a gente entender qual é a diferença dessas três dimensões até nós chegarmos no Lacan. Então, nós temos aqui o sujeito do pensamento, em Descartes. No iluminismo, nós temos o sujeito da razão. E em Freud, nós temos o inconsciente. Lembrando que Freud não trabalhou com a noção de sujeito. Freud trabalhou com a noção do aparelho psíquico. Isso é muito importante para chegarmos ao ponto em que eu quero levá-los nesse nosso encontro de hoje. Freud trabalhou com a noção de aparelho psíquico. O aparelho psíquico freudiano é um aparelho psíquico tridimensional. E aí eu queria que vocês fizessem essa nota de estudos para depois vocês pesquisarem melhor, porque isso é muito importante para a nossa leitura. Isso causa uma diferença no nosso trabalho clínico. Quem faz supervisão comigo sabe o quanto isso faz diferença. E uma vez que o aparelho psíquico freudiano ele é tridimensional, ele é subdividido em consciente, isso vocês também sabem, pré-consciente e inconsciente. Essa é a tríade de divisão proposta por Freud. Então, Freud não trabalha com a noção de sujeito. Freud trabalha que
Na pessoa, no ser humano, existe algo nele que está submerso à consciência, que é maior que a consciência e que dirige essa pessoa, esse ser humano, esse paciente. E aí nós vamos aos experimentos, às leituras freudianas dos primeiros casos do Breuer, nos estudos sobre a histeria, quando Freud começa a trabalhar com Breuer, percebendo nos casos de histeria que havia algo nas histéricas que ficava escondido à consciência, mas que era aquilo que velava ou que estava no âmago do adoecimento da neurose. Então, Freud ainda traz o recorte da medicina, embora subverta. A proposta do Freud subverte o cogito cartesiano e a noção de sujeito para o iluminismo. Então, claramente, o Freud discorda, subverte essa proposta e diz, ó, tem uma coisa no sujeito, eu chamo isso de inconsciente, que dirige a vida do sujeito sem que ele perceba. Vale um adendo muito importante. Desde o século XVII bem antes de Cristo, nós vamos ver na filosofia pré-socrática que o inconsciente ele já existia. Então, desde a filosofia, o inconsciente já existia. Freud não inventa o inconsciente. Freud desenvolve um método de trabalho e de tratamento para o inconsciente, aos moldes como ele pensa. Então, desde a filosofia, nós vamos encontrar, na filosofia antiga, nós vamos encontrar Platão, Aristóteles, no próprio Descartes, várias vezes eles falando do inconsciente, disso que ficava perdido na consciência, que ia para algum lugar. Freud constrói para isso um aparelho, mapeia, né? Então, Freud, de uma forma muito tímida com o que era disposto na época, ele já se utilizava da topologia. Então, o aparelho psico-freudiano já é topológico. Então, nós vamos encontrar isso nos textos de Freud, textos muito primitivos, desde o, o texto sobre as afasias, por exemplo, né? Sobre a perturbação da linguagem, que é um texto bem anterior à interpretação dos sonhos. Mas, depois de 1900, nós vamos ver os grandes textos freudianos e mais célebres, o Freud falando de uma topologização para o seu aparelho psíquico. Então, temos aí três respostas para a noção de sujeito. E aí nós chegamos no tema do nosso encontro de hoje. Vejam que não é tão simples, né? Aqui eu estou falando de um sujeito da razão, do pensamento, e aqui nós podemos localizar ciências bem conhecidas pela maioria de vocês, tais quais antropologia, sociologia. Lembrando que o termo sujeito é um termo utilizado na linguística, na antropologia, na sociologia, às vezes confundida com a noção de indivíduo, às vezes confundida com a noção de cidadão, porque o sujeito se refere-se ao ente. Então, nós vamos precisar fazer esse recorte importante. Quando falamos do sujeito, nesses primeiros três momentos aqui, em Freud isso vai se perdendo, mas eu vou te colocar aqui como um recorte. Nós vamos precisar falar do sujeito como o ente. E aí nós vamos precisar recorrer à filosofia para entender que o ente é aquele que é. Então, eu sou fulano de tal, cicrano de tal, eu sou Humberto, psicanalista, moro na Paraíba. Então, o sujeito é aquele que acredita que é. Então, temos aí o sujeito ente da filosofia, totalmente subversivo com a lógica que nós vamos encontrar agora. Então, temos aí 3 séculos de trabalho,
Três séculos não são 3 dias, nem 30 anos, mas temos aí pensamentos que respondem a uma única pergunta. Até aqui, todo mundo está ok? Alguém tem alguma questão? Queria deixar vocês à vontade para que vocês trouxessem, antes de avançarmos para o Lacan, que é o objetivo do nosso encontro de hoje. Alguém tem alguma questão? Tá tudo ok? Então, eu vou entender o silêncio de vocês como não. Então, aqui, quando eu me refiro ao ente, o sujeito também pode ser indivíduo, ele também pode ser o cidadão, ele também pode ser o paciente. Nós vamos encontrar vários nomes que são sinônimos de, por exemplo, pessoa. Todos eles estão referidos ao ente. E aí, dois elementos da filosofia que nós vamos precisar estudar para entender melhor, e eu queria recomendar que vocês lessem quando tiverem um tempinho. Nós vamos precisar pensar sobre a ontologia e o sentido ôntico do ser. Sentido ôntico e ontológico. Para vocês entenderem o que eu quero dizer com que esse sujeito inicial ele está referido à ontologia do ser. Então, quando falamos de filosofia, por exemplo, uma coisa que o Lacan vai brincar muito, brincar não fazendo piada, mas fazendo articulações, que, por exemplo, a fala que nós vemos no Êxodo, Lacan vai falar isso no seminário 3. Quando Deus diz a Moisés na sarça ardente, eu sou aquele que o grande eu sou, está te enviando. Eu sou aquele que sou. Lacan vai dizer que isso é uma fala psicótica, que na íntegra ninguém é o que é. Então, existe esse recorte no seminário 3. Ele vai fazendo essa dança entre ontologia e o sentido ôntico do ser. E aí, no século XX, nós temos o querido Lacan, que chega com uma proposta ainda mais subversiva do que a proposta feita por Freud. Se Freud fere narcisicamente a humanidade, o Lacan fere narcisicamente os psicanalistas, que achavam que tinham entendido alguma coisa. E faz uma proposta diferente, subversiva, inovadora, totalmente fora do esquadro. Mas antes, vamos ouvir o que o Lucas tem a dizer. Fica à vontade, Lucas. É, só uma. Dá pra me ouvir aqui? Oi, estou te ouvindo. Oi, dá pra me ouvir? Dá sim. Então, só uma pequena contribuição com relação ao que o Humberto falou sobre essa, essa menção do Lacan, a fala que está no Êxodo, do eu sou aquilo que sou. É uma curiosidade que o Lacan ele teve uma educação, a princípio, muito católica. E a parte mais curiosa para a gente, no caso, falantes da língua portuguesa, é que a Bíblia, a princípio, foi escrita em hebraico. E esse eu sou aquilo que sou, ele é trazido para a gente como sou aquilo que sou, mas ele não tem esse sentido em português. O que seria mais preciso, gramaticalmente, seria eu estou naquilo que estou. Em que sentido? Que no hebraico, o sou, ele não tem esse sentido filosófico do ser,
daquela coisa que se transforma e disso e daquilo, do verbo que pode ser conjugado em vários tempos. Em hebraico, ser ele é uma coisa extremamente concreta, é de uma coisa que está onde está, aí um dado histórico curioso é que Lacan sabia disso. Então, quando ele fala que essa é uma fala extremamente psicótica, no sentido de que ela é trazida a uma concretude absurda, no sentido de que Moisés estava sentindo Deus ali de forma absolutamente concreta e não filosófica, como às vezes quando a gente diz eu sou aquilo que sou, tende a parecer. Obrigado, Lucas, pela contribuição. Então, a proposta que o Lacan vai fazer no século XX é bem subversiva à proposta do Freud. Nós vemos que Freud não elabora a noção de sujeito. Freud elabora a noção de uma tripartição do aparelho psíquico. Então, todo aquele que existe tem uma tripartição psíquica. E aí nós vamos entender que se Freud tivesse pensado, o sujeito freudiano seria um sujeito cindido, exatamente por essa tripartição. Enquanto a proposta feita por Lacan, e aí nós vamos precisar fazer uma base introdutória de que o Lacan vai se servir de grandes ensinos e grandes nomes, tais quais o Ferdinando de Saussure, o Roman Jakobson, para, a partir deles, construir a sua teoria a despeito da noção de sujeito. E é quando, para o Lacan, o aparelho psíquico que estaria em Freud sai de uma tridimensionalidade para uma bidimensionalidade. Então, se em Freud o aparelho psíquico era tridimensional, no Lacan o aparelho psíquico, que ele não usa essa expressão, seria bidimensional. Pela seguinte razão. Para Lacan, o sujeito não existe antes de ser falado. Não existe anterioridade ôntica à fala. O sujeito só existe e existe não enquanto ente à medida que ele fala. E aí, o Lacan, sendo francês, ele vai se valer de duas palavras, dois verbos mais precisamente, do francês, que é o verbo parler e o verbo être, para nos dizer o que é o sujeito para ele. O verbo parler significa falar e o verbo être significa o verbo ser. Logo, para Lacan, o sujeito é o fala-ser. Isso é uma elaboração que ele vai fazer mais para o final do ensino dele, mas que retroagindo sobre os seminários anteriormente ministrados por ele, nós vamos conseguir fazer essa leitura de que, para Lacan, o sujeito é o fala-ser. O que é que isso significa? A gente precisa fazer um esforço para entender o que significa fala-ser. Nós temos uma tendência a acreditar que primeiro se fala para depois existir. E essa não é a leitura que o Lacan vai fazer. Quem está comigo há mais tempo nas transmissões estão cansados de me ouvir falando que nós precisamos também estudar o que é o tempo para Lacan. Porque, por exemplo, se a gente está falando de sujeito, mas se a gente for falar sobre tempo, existe um tempo para Descartes
Existe um tempo no iluminismo, existe um outro tempo diferente para Freud e um outro tempo extremamente subversivo para o Lacan. O tempo lacaniano não é o tempo cronológico, o tempo do Cronos. O tempo do Lacan é um tempo circular. Ou seja, nós vamos ler aqui um círculo. Não existe o que vem primeiro e o que vem depois. Isso precisa operar por via de, que o Lacan vai recorrer da linguística por sincronia. O tempo lacaniano é um tempo síncrono. Então, não se fala primeiro para depois ser. Fala e é, fala e é, fala e é, fala e é. A condição para o ser é a fala e a condição para a fala é o ser. Por isso que o Lacan vai dizer, e alguns vão discordar, eu sou da galera que segue o que o Lacan propõe, que a psicanálise dele é uma antifilosofia. E não tem a ver com é contra a filosofia. Mas a psicanálise lacaniana não se propõe a ser uma extensão da filosofia. Ela se vale da leitura da filosofia para subverter a proposta filosófica do sentido ôntico e ontológico do ser. Então, para que o sujeito seja, ele precisa falar, e para que ele fale, ele precisa ser. É um neologismo criado por Lacan. Exatamente, Josi. Que ele vai criando, isso vai estar mais presente para o seminário 20. E aí nós vamos encontrar várias elaborações do Lacan ao longo do ensino dele. Mas percebam que aqui nós temos quatro respostas para uma única pergunta: sujeito do pensamento, sujeito da razão, sujeito sentido e fala-se. Então, o fala-se é totalmente, completamente subversivo à proposta feita por Freud, pelo Iluminismo e pela filosofia do Descartes. E aí é quando a gente vai se revoltar com Lacan. Por quê? Primeiro que Lacan não deita para essa galera. Eu costumo dizer, descobri isso na França, na minha ida agora recente, é, acho que Lacan tinha alguma razão para se achar tanto, porque o Sartre participava dos seus seminários. O Sartre, para quem não conhece, um grande filósofo, Jean-Paul Sartre, sentava no público, na plateia, para assistir Lacan falando sobre esses seminários que a gente lê hoje. Então, na cara do Sartre, Lacan dizia que a psicanálise era uma antifilosofia. Então, parler, être, par l'être, significa fala-se. Então, esse é um neologismo criado por Lacan para nos ensinar sobre a noção de sujeito. E aí nós vamos a uma diferença importantíssima, que é uma resposta que o Lacan vai nos dar no seminário 13. Eu não vou perguntar, porque tem muita gente que já me ouviu falando sobre isso, então não vai valer a resposta que a maioria já sabe. É, a diferença entre o objeto da psicanálise de Freud e o objeto da psicanálise de Lacan. Qual o objeto? Eu vou fazer essa pergunta, né? Vou arriscar. Qual a diferença entre o objeto da psicanálise de Freud e o objeto da psicanálise de Lacan? Quem arrisca? Ninguém arrisca. Nem os psicólogos de plantão arriscam. Fala de novo. Boa noite. Boa noite, querida. Qual a diferença entre o objeto da psicanálise de Freud e da psicanálise do Lacan? Ah, tá. De Freud e do Lacan. Eu vou ficar quieta.
Vou passar. Mas tem gente aqui já dizendo. Priscila já sabia. A diferença, isso vai estar presente no seminário 20. 13. Para Freud, o objeto da psicanálise é o inconsciente. Para o Lacan, o objeto da psicanálise é o sujeito do inconsciente. Pela seguinte razão, a teoria do Lacan é uma teoria posicional, ou seja, uma teoria que contempla e que trabalha com a posição do sujeito do inconsciente. Não existe inconsciente para Lacan se não houver sujeito do inconsciente. O inconsciente para Lacan não está nas profundezas, não é uma força que nos habita. O inconsciente para Lacan é aquilo que está entre um significante e outro significante. Vou apagar aqui para a gente poder contemplar o que nos interessa agora. A fórmula que o Lacan constrói para o seu inconsciente é S1 e S2. Essa seria a fórmula do inconsciente lacaniano. Porque o que nos interessa numa leitura lacaniana, dentro de um trabalho da análise, não são as manifestações do inconsciente. Esse não é o nosso interesse. O nosso interesse é em como o sujeito conta dessas manifestações. Se você escutar o sintoma e não marcar uma posição do sujeito no sintoma, isso não é psicanálise lacaniana. E aí o Lacan vai fazendo várias elaborações a respeito da noção de sujeito. Mas, e aí eu queria dar chaves de leituras para vocês, para vocês estudarem e produzirem com isso. Vão existir, ao longo do ensino do Lacan, 4 teorias sobre a constituição do sujeito. Quem já esteve no meu curso de Introdução a Lacan já me viu falando disso detalhadamente. O Lacan vai elaborar 4 teorias sobre a Constituição. As 4 teorias não são abandonadas uma após outra, mas elas constroem um enredo muito específico no final do ensino dele. A primeira teoria é a teoria do espelho, construída no Seminário 1, com enfoque na dimensão imaginária. Então, para quem já leu Lacan, os seminários do Lacan sabe disso, que no Seminário 1 ele constrói a teoria especular, que ele vai chamar de estádio do espelho, usando o esquema de Boas para construir, já tem o primeiro espelho, e ele constrói o segundo espelho. Já ali existem real, simbólico e imaginário. Mas, e aí vai uma outra chave de leitura para quem quer estudar, quem gosta de estudar sobre corpo, transtornos alimentares, compulsões alimentares, vícios e outras coisas mais, a teoria especular do Lacan, a teoria do espelho do Lacan, trata sobre a lógica do corpo. Como é que o sujeito se relaciona com o próprio corpo? É uma leitura que ele vai fazer muito primitiva ainda no Seminário 1. Então, é uma teoria que lança luz para a clínica, para os fenômenos que vão aparecendo na clínica a respeito da imagem do corpo, né? No Seminário 1, o Lacan vai fazer uma construção bem interessante quando ele nos diz que o estatuto do corpo é imaginário e vai estabelecer uma diferença entre imagem
que ele vai chamar de corpo, e de organismo. Nem sempre quem tem um organismo tem um corpo. E aí nós vamos entender a leitura das psicoses nessa dimensão. Às vezes os psicóticos eles têm um organismo, nem sempre um corpo. A segunda teoria que ele constrói é a teoria do Édipo, ou dos três tempos do Édipo, que está no seminário 5 com enfoque na dimensão simbólica, simbólico, onde ele vai pensar os três tempos do Édipo, contemplando o primeiro tempo como sendo um tempo mítico, o segundo tempo, onde a criança supõe que é o falo da mãe, porém ela duvida, e no terceiro tempo, onde ela tem certeza que não é o falo da mãe, mas que ela pode vir a ser. Então, é uma excelente teoria, né? Uma excelente leitura para quem trabalha com a clínica com as crianças e adolescentes. Eu costumo dizer, né? Não tem leitura no Lacan sobre criança e adolescente. Tem sim, é só a gente aprender a ler. No seminário 4 e 5 ele nos ensina muito sobre crianças e adolescentes. Quando ele vai desenvolver o caso do pequeno Hans, no seminário 4 e no seminário 5 quando ele vai desenvolver a teoria do Édipo. A terceira teoria construída por ele está no seminário, é a teoria da alienação e separação. Está presente no seminário 11 e o enfoque é na dimensão real. Essa teoria é muito importante para o Lacan, apesar dela ser muito mal interpretada pela maioria dos psicanalistas, porque a gente entende alienação e separação como primeiro aliena, depois separa. E essa é uma teoria que é pensada para a constituição do sujeito, porque ao longo da vida, alienação e separação vão estar em operação, porque é circular. Ninguém se livra do trabalho alienante da linguagem. E aí, no seminário 11 ele vai dizer uma coisa muito importante, que aí eu queria que vocês guardassem também no coração de vocês. Nenhuma alienação é total. Por isso que ele pensa a noção do sujeito. Se nós estivermos considerando uma alienação total, nós não estamos trabalhando com a teoria do Lacan. É preciso que alguma coisa reste à alienação, porque ali está o sujeito. Nenhuma alienação é total. Por isso que quando a gente recebe no consultório pessoas que estão em situações críticas de relacionamentos, por exemplo, a nossa esperança de trabalho com essas pessoas que chegam no consultório, vindas em situações difíceis de relacionamentos, por exemplo, é de que existe a possibilidade dela ser sujeito da própria história. E se ela quiser, sair daquilo que a faz sofrer. Se ela quiser. Então, nenhuma alienação é total. Toda alienação é parcial. Assim como objeto da pulsão, assim como objeto do desejo, o único objeto que é total, ainda assim marcado por uma dimensão um tanto quanto problemática, é o objeto A. Porque o objeto A é real, e ao real não falta nada. E a quarta teoria, e eu considero a mais linda, é a teoria do RSI, que está presente no seminário 22
e ele contempla as três dimensões e chama isso de nó borromeano. Então, percebam que as três teorias que estão ao longo do ensino dele são contempladas e chamadas por ele no Seminário 22 de nó borromeano. O nó borromeano é a junção do real, simbólico e imaginário que nos serve para pensar a constituição do sujeito e a direção do tratamento nos nossos consultórios. Lembrando que real, simbólico e imaginário, eles não podem se desatar, se eles se desatam, eles se soltam. Até mesmo na psicose, é uma coisa que eu costumo desenhar bastante, o elo da neurose é constituído de quatro aros: real, simbólico, imaginário, e o quarto elo, Lacan vai chamar no seminário 23 de nome do pai. Então, na neurose, são quatro aros. Na psicose, são três aros, construídos como nó olímpico, onde real, simbólico e imaginário estão enodados, mas não estão amarrados. Na neurose, o nó está enodado e amarrado. Na psicose, o nó está apenas enodado, porque o que amarra o nó borromeano na neurose está foracluído, que é o nome do pai. Então, para o Lacan, o sujeito ele é, sobretudo, efeito dessa articulação. Então, o sujeito lacaniano não é o paciente, não é o cidadão, não é o indivíduo, não é a pessoa que chega pedindo ajuda para você. Isso é a pessoa, o cidadão e o indivíduo. O sujeito lacaniano, nós conseguimos escutá-lo, construí-lo a partir de uma articulação enquanto aquele que fala, fala. Então, o sujeito ele não está dado, ele não é inato, ele está para ser articulado enquanto aquele que sofre fala. Então, para escutar o sujeito inconsciente, você precisa saber de tudo isso. Estão vendo? Concordam comigo que é impossível fazer uma clínica intuitiva? Por favor, concordem comigo que é impossível fazer uma clínica psicanalítica com base naquilo que você tira de dentro das suas profundezas. Eu ia dizer outra palavra, mas está sendo gravado, né? Então, Roberto, agora ficou claro porque muitas vezes eu me achava tão perdida, sabe? ah, Ali tentando amarrar uma ponta solta, tentando buscar alguma coisa, e agora fica claro, né? Bem claro, bem linear, bem e traz aí esse quarto aro que eu ainda não tinha ouvido falar dele. Quer dizer, eu sabia, né, mas não sabia onde ele estava localizado. Era mais uma ponta solta, assim, né? Muito legal. que bom. Mas é essa a intenção, né? A gente perceber que por isso que é importante a gente pensar a noção de estrutura. Porque não é, de novo, né? E aí eu vou pensar em algo parecido para o mês que vem, para a gente fazer outro seminário no mês que vem, para pensar a importância de pensar o estruturalismo na clínica psicanalítica. Porque o estruturalismo na clínica psicanalítica, a partir do seminário 10 insere a dimensão matemática. E isso tira a noção estruturalista do Lacan do campo do diagnóstico médico e nos faz pensar numa leitura discursiva, e isso muda inteiramente a direção do tratamento. Então, por isso que é importante localizar.
Por exemplo, a teoria do Lacan não é uma teoria que está no campo da razão, é uma teoria prática. Isso que você traz, por exemplo, de perceber que o quarto aro é o nome do pai ali presente, a gente consegue perceber isso no discurso do paciente. Como é que ele fala da relação dele com a realidade factual mesmo? Como é que esse sujeito, essa pessoa que está no consultório com você, se relaciona com a família, com os amigos? Não. A forma como ele se relaciona é, ele, por exemplo, eu escutava isso hoje num caso de supervisão. A paciente sumiu da casa da sogra porque a sogra arrumou as roupas dela. Isso é uma coisa que faz sentido para vocês? Ou é uma coisa que escapa um pouco do que a gente considera normal? O modo como essa paciente falava nos dava notícia de uma psicose. E isso é crucial na nossa leitura estrutural da clínica. Por isso que eu insisto em pensarmos a noção de sujeito, de constituição do sujeito, porque isso é crucial para a direção do tratamento. Exatamente por essa razão que você pontuou, Josi. E aí eu queria abrir agora para as questões, para os comentários. Queria ouvir vocês. Se ficou alguma dúvida, se vocês entenderam tudo. Humberto, Oi. você hoje falou sobre a possibilidade da psicanálise, da clínica psicanalítica com crianças, né? É, eu não sei se isso é para todas as idades, mas claro que tem que existir aí uma possibilidade de falar, eu penso. Essa criança, ela, muitas vezes falam dela, né? Essa criança consegue, eu anotei aqui uma coisa, você disse assim, o sujeito só existe quando é falado. Aí essa criança consegue falar de si. Ótima questão. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é uma coisa que recorrentemente a Michelle Roman Faria repete. A escuta da clínica com crianças, com adolescentes e adultos é a mesma. O que muda é o recurso pelo qual esse sujeito vai falar. Para que se fale, não precisa-se necessariamente usar o aparelho fonador na clínica com crianças, tá? Nos adultos, a gente precisa que esses adultos eles falem. A gente não tem como necessariamente, a não ser que seja uma psicose, sentar no chão e fazer uma pintura com o adulto, né? Mas a criança encontra vias de poder dizer. E a principal via da qual nós precisamos voltar a pensar nisso, se a gente não pensa, é o brincar. Quem trabalha com crianças precisa usar o brincar com ela. Uma vez eu escutei um analista dizer: Ah, mas o paciente gostava muito de jogos e eu pedi que ele trouxesse o celular. Não faz isso. Insiste para essa criança brincar com você. Usar as mãos, o tato, para construir com você alguma coisa, porque ela vai estar falando ali. Todavia, essa é uma clínica onde o analista precisa se colocar mais, interpretar mais, manejar através do brincar. Através do brincar, a gente consegue fazer articulações, marcações subjetivas. É muito bonito na clínica com crianças, quando a gente consegue fazer, a gente está brincando ali no baralho com a criança. Eu lembro de um paciente de criança que eu tive há muito tempo atrás. Ele tinha uma questão, a mãe trazia, e aí o contexto era. A mãe era professora, o pai cuidava dele, então o pai não trabalhava. E aí ele desenvolveu um sintoma entre um conflito entre os pais, de roer as unhas, comer a ponta dos dedos, na verdade. Ele roía até sangrar. E aí a mãe começou a se preocupar, ele era um bom aluno, mas estava com essas questões de jogo. E aí ele trouxe ele para o consultório. Só que ele não falava dessa mãe, não falava desse pai.
Ele era bem falante, mas não tocava nesse assunto. E aí um dia eu propus para ele a gente jogar baralho. E ele era muito colocado assim. Então ele não era a criança que esperava eu dizer como funcionava. Ele, ai, como é que funciona? Não sei o quê. Não funciona, eu vou fazer funcionar do meu jeito. Ele disse para mim, tá bom, vamos lá. E aí ele pega o baralho e começa a separar as cartas. E aí ele separa as cartas das rainhas e dos reis. E eles, ó, eu vou fazer uma montagem aqui e você vai ficar observando. Tá bom. E aí ele coloca, ele se a gente está numa guerra, as rainhas fazem a comissão de frente do exército e o rei ficam na parte de trás. E não é o contrário? Não. As mulheres são mais poderosas do que os homens. Deu notícias da relação familiar dele. A mãe era mais poderosa do que o pai. E ali, dentro desse brincar, a gente conseguiu construir essa via possível pela qual não fosse tão destrutivo para ele, porque se a mãe era mais poderosa do que o pai, a mãe era mais poderosa do que ele. Então a mãe também o devorava. E aí foi um trabalho muito bonito, assim, foi uma das análises com crianças que eu conduzi até agora que eu percebi ainda mais a proposta do Lacan evidenciada naquela leitura. Te ajuda a pensar? Roberto, você me fez pensar num caso que eu atendi no lugar de vida faz tempo. Era uma criança que ele veio da Santa Casa com um diagnóstico de autismo, não, de psicose. Era uma criança que tinha 4 anos na época. E eu trabalhava no lugar de vida num projeto de desenvolvimento, crianças com dificuldade de desenvolvimento grave, né? E ele, ele falava, aprendeu a falar, nomear cachorro, mamãe, papai. Só que uma ocasião a mãe, no ônibus, bateu a cabeça dele no coisa do ônibus. E bateu. E aí o desespero dela foi tão grande, eu fiquei pensando, né? Que a criança parou de falar. Parou, parou, parou total. Não falava mais nada. Só que a mãe, no desespero e com a culpa de, porque ela achou que ela que vacilou, porque o ônibus deu aquela, sabe, segurada, freada, é natural às vezes, mas ele era criança, ele já falava, então não era um bebê. Só que o jeito que ela apresenta o caso já era assim, é como se ele tivesse nascido há pouco e bateu a cabeça no ferro do ônibus, então ele não conseguia mais falar. Bom, aí o que que ela fez como recurso? Ela interpretava que ele queria, até lembrei do encontro que a gente teve na segunda, e ela nomeava o que ele queria. Então, ela levava bolacha, ela levava chupeta, ela levava mamadeira, ela levava um arsenal de coisas. E aí, o processo com ele foi tão bonito, porque primeiro ele gritava horrores, mas primeiro eu atendia ele com ela dentro da sala. Depois ela ficou no corredor, com a porta aberta. Depois ela ficava no corredor com a porta fechada. Ele já conseguia ficar. E depois ela já dava uma volta pela USP lá e ele ficava. E aí ele falou uma vez, porque sempre tinha reuniões, né, com os pais, mas e morava longe a pessoa. E aí uma vez ele vendo um caminhão do Faustão, ele nomeou. Olha o caminhão do Faustão, porque fazia várias atividades com ele, tanto de colagem, de revista, de conversas, enfim. E ele já começava a dialogar, acenando, dizendo que entendia. Até um dia aqui na sala, a mãe foi dar uma bolacha e ele falou, ele não falou, né? Aí ela falou, como que a criança fala? Aí me fez pensar, né? A criança não fala com a linguagem verbal, ela fala com o corpo também. E aí ele fez assim, e ela falou, aí ele foi na bolsa e pegou que ele queria a chupeta. Então, é muito legal, né? Quando a gente trabalha com recurso, tanto de atividades mesmo da criança, pode se colocar
e aí ela vai também dizendo aquilo que ela quer daquele jogo, que ela não tem queixa, né? Ela não leva a queixa. Também aprendi isso com Michele. A criança não tem queixa. Quem tem queixa são os pais. Mas a criança é a resposta da queixa dos pais, né? Então, enfim, eu lembrei desse episódio aí que eu achei muito interessante. E ele Excelente. falou uma vez, a mãe se assustou. O que que ela fez? R$ 10 para quem adivinhar. Parou o processo. Parou. Aí veio desculpa, não dá para levar. Ah, não deu para levar, ficou doente. Mandava mensagem, né, na época, muito tempo atrás. Ou seja, de qualquer modo, o atendimento ficou truncado, ela não deu mais continuidade, né? É o desejo da mãe ou não? É a bocarra do jacaré, né? Obrigado pelo voto, Malu. Priscila. Essa é a parte mais frustrante de todas, né? A hora que a gente começa a vibrar assim de que a coisa está acontecendo, né? Está se construindo, os pais tiram. Mas eu também entendo que é uma parte do processo, né? Quem se dedica a atender as crianças, a gente precisa lidar com isso, não tem muito jeito. Mas eu fiquei pensando nisso que a Simone falou, né, da questão da idade, que vai muito além da idade, né? Como você falava, Humberto, tem os tempos do sujeito, tem os tempos da constituição do sujeito. Então, até as crianças mesmo, às vezes você atende uma criança de 8 anos, mas ela está num outro tempo, né? Ainda está naquele tempo do estádio do espelho, ainda está tentando fazer a alienação, separação, né? Então, a gente precisa avaliar dentro da psicanálise lacaniana, a gente vê que não é que não importa, mas a gente verifica mais, assim, avalia melhor a questão do tempo que o sujeito está. E aí não importa muito o que ele diz. O que eu tenho feito muito, assim, na clínica, é deixado muitos brinquedos, assim, por exemplo, tem uma casinha de madeira e aí eu tenho vários tipos de família, né? Então, tem famílias de animais selvagens, tem famílias de animais domésticos, tem famílias de pessoas, tem famílias de personagens, dessas famílias dos desenhos da moda, e aí tem uns bonequinhos mais aleatórios, né? E aí a criança constrói. E aí eu tenho tentado conduzir de uma forma que a criança construa, né? Então a gente constrói uma cidade, constrói uma casa, e aí ela mobília, né? Então tem muitos móveis, e aí ela organiza do jeitinho dela. E eu tenho feito dessa maneira, né? Conduzido o brincar dessa maneira. E aí aparecem coisas que a gente fica muito animado quando a gente consegue ler, né? Eu, pelo menos, quando aparece uma coisa assim, meio que eu fico muito contente de aparecer, porque é um jeitinho da criança dizer pra gente, né, sobre ela. Obrigado, Priscila. Para a gente finalizar, a Vanessa estava dizendo aqui, por isso parece ser muito difícil atendimento com criança pelo online. Desde que eu vim para o online, não atendo crianças online, eu não tenho recursos existenciais para pensar um atendimento online com criança, mas tem muitos analistas que fazem, e eu super admiro, assim, acho eles um ninja, né, que lida, enfim, que trabalha com atendimento online com crianças. Eu não sou a melhor pessoa para isso, então desde que eu vim para o online 100% eu deixei de atender crianças, mas eu adorava, assim, né? Deitava na sala com a criança e tinha dias que a mãe metia a mão na porta, entrava, eu estava deitado de um lado, a criança do outro, e a gente desenhando juntos. Então, eu era esse que deitava junto da criança. Mas, enfim, eu espero que tenha servido de alguma coisa para vocês. E já aproveitar e convidar vocês para o mês que vem. Eu gostei dessa ideia que me surgiu no meio do caminho sobre a importância de pensar o estruturalismo na clínica. Vamos falar sobre isso mês que vem. O seminário aberto, enfim. Esse encontro ele vai para o YouTube, então vocês vão poder acessar por lá também. E convidar vocês para o grupo do Outro Lacan, que começa de quinta amanhã a 8 dias. As inscrições estão disponíveis e vocês podem se inscrever pelo link que eu vou deixar no grupo aqui ao final, tá bom? Então, um beijo para vocês, bom descanso.